Hoje temos uma técnica bem conhecida dos portugueses, vamos grelhar. Há vários tipos de grelhadores. Eu, como estou dentro de uma cozinha, estamos dentro de casa, estou a trabalhar com um grelhador elétrico com pedra lava, dá assim um sabor mais natural e mais rústico aos grelhados. Vou começar com uma receita inspirada na cozinha americana. Vamos utilizar perna e coxa de frango, que é um corte relativamente barato, mas que é um corte que também precisa de muito sabor, principalmente quando falamos de grelhar. Temos sempre o medo, quando grelhamos frango, que fique seco, mas há uma técnica que nós utilizamos muito na cozinha para este tipo de cortes, que é deixá-los numa salmoura líquida, uma mistura de água, sal, vinagre e açúcar mascavado escuro. E muito simplesmente vamos colocar as coxas de frango dentro desta salmoura e o ideal seria deixar dentro do frigorífico durante 24 horas ou pelo menos durante 6 horas. O vinagre, o sal e o açúcar vão amolecer a carne e depois de sair desta salmoura, passadas as 24 horas, vamos secar bem e vamos passá-la por uma mistura de especiarias e depois de finalizado com o grelhado ligeiramente queimado por fora, vai dar aqui mesmo um toque especial às nossas coxas. Portanto, aqui numa taça vou colocar uma colher de sopa de açúcar mascavado escuro, 2 colheres de chá de paprika fumada, 1 colher de chá de pimenta preta, pimenta cayenne, alho em pó, cominhos em pó. E por último, cerca de 1 colher de sopa de sal, neste caso vou usar sal marinho ou flor de sal. Podem obviamente ir manipulando as especiarias de acordo com o gosto de cada um. Se quiserem utilizar orégãos, se quiserem utilizar sementes de coentros, sementes de funcho, canela, depende depois muito do gosto de cada um. Agora vamos agarrar aqui nas pernas, vamos temperar bem a coxa e a perna. Vai precisar de uma quantidade generosa para penetrar bem a carne. Como estamos a falar de uma zona de músculo, perna e coxa, são zonas que demoram mais tempo a cozinhar. Se colocássemos diretamente no grelhador, iria demorar muito tempo e o mais provável seria que queimássemos a zona exterior e que o centro ainda estivesse ligeiramente cru. Portanto, o que eu faço nesta primeira fase, um pouco de papel de alumínio, colocar um pouco de azeite só para não agarrar e vamos colocar 4 coxas. Convém ter o grelhador já relativamente quente. Vamos fechar. Vai criar ali uma espécie de uma bolsa de calor. Vai fazer também algum vapor e vai cozinhando lentamente as coxas, sem as queimar na zona exterior. Tenham sempre atenção para ter alguma gordura no centro, para não agarrar o papel de alumínio. Podem também colocar um pouco de água para fazer algum vapor dentro deste nosso saquinho. Para acompanhar enquanto vai grelhando, que é outra das vantagens de grelhar assim lentamente, temos tempo para dar seguimento ao nosso acompanhamento. Vou fazer um arroz aqui um pouco inspirado na cozinha asiática. Portanto, o Rodrigo já tem aqui o alho e o gengibre que vou utilizar nesta receita. E vou começar primeiro por cozer o arroz. 40 a 50 gramas de arroz cru por pessoa. Eu vou fazer aqui mais ou menos para 2 pessoas, portanto meio copo de arroz chega. Passado mais ou menos 20 minutos, 25 minutos, podem ver como é que já estão aqui as nossas coxas. Estão a ver que começam a sair os sucos do frango. Vamos retirá-las, para depois lhe darmos um toque final na grelha. As coxas já estão praticamente cozinhadas, falta ali mais cerca de 5 minutos, mas é nessa fase final vamos diretamente ao grelhador já para ter aquele esturricado da pele. E mesmo assim já vai ganhando alguma cor. O arroz já está quase. Vou agora escorrê-lo, visto que vamos acabá-lo depois na frigideira. O ideal nesta receita seria sempre que o arroz arrefecesse totalmente como se tivesse vindo do frigorífico. Quando ele está assim rijo é o ideal para fritar, porque ele tem tendência a não partir na frigideira.
Vamos fritá-lo ligeiramente por fora com um pouco de azeite. Muito importante nesta fase final que a frigideira esteja bem quente. Vamos querer fritar bem o arroz. Vamos lhe juntar o gengibre e o alho. Ter atenção para não queimar. Enquanto o arroz vai fritando, vamos acabar o frango novamente no grelhador. Atenção que nesta fase final queremos dar só o toque grelhado ao frango, já não queremos cozinhá-lo excessivamente, portanto só dar-lhe aqui uma corzinha à volta. Para darmos depois aquele final com um toque brilhante do mel e do vinagre, que vai dar assim, um sabor ácido e doce com o salgado e com o sabor das especiarias. Tenho aqui uma mistura de 1 colher de sopa de mel com mais ou menos 2 colheres de sopa de vinagre. Vou utilizar para pincelar o frango. Está com um ótimo aspecto. O molho de soja juntamos só mesmo na fase final, rapidamente, para não queimar. Coentros. E as sementes de sésamo previamente tostadas. Esta próxima receita é uma das minhas favoritas e uma das que tenho há mais tempo em alguns dos meus restaurantes. Vou fazer uns legumes grelhados. Há sempre aquela ideia que não há técnica nenhuma para grelhar legumes, muito pelo contrário, há muita técnica e principalmente temos que ter algum cuidado na seleção de legumes que escolhemos para grelhar. Hoje escolhi a courgette, a berinjela, o pimento, os espargos e o tomate. Quando estamos a escolher os legumes tem que haver algum critério na escolha, portanto o tomate se estiver demasiado maduro, obviamente que a grelhar vai se desfazer. A berinjela também convém não ter muitas sementes, portanto há alguns cuidados a ter. Vamos começar por passar um fio de azeite em todos os legumes e vou começar por grelhar os pimentos e a berinjela. O pimento colocá-lo sempre nas zonas mais quentes da grelha, visto que é o mais demorado. Vamos pôr os espargos agora e a courgette. É sempre mais fácil grelharmos os legumes em peças maiores, depois se for preciso podemos cortá-las em peças mais pequenas. E vou colocar na taça. As minhas ervas favoritas para grelhar são, sem dúvida, o tomilho e o alecrim. São ervas consideradas um pouco mais secas, aguentam muito mais o calor e não são tão sensíveis como, por exemplo, seria o manjericão, a salsa ou os coentros. Portanto, são ervas mais resistentes. Os óleos com o calor da grelha e da berinjela vão começar a sair das ervas. Um pouco de tomilho e, claro, um pouco de flor de sal e pimenta. Eu gosto imenso da combinação dos legumes grelhados com queijo, principalmente queijos mais salgados, queijo curado. Vou também grelhar o queijo. Tenham atenção que para fazer queijo grelhado temos de ter um queijo curado, de preferência que o tirem do frigorífico e que vá diretamente para a grelha, que é para aguentar o calor.
Vamos acrescentando um pouco mais de azeite, um pouco mais de milho, um pouco mais de alecrim, sal e pimenta. E vou também agora acrescentar um pouco de raspa de limão. Mas isto já é ao gosto de cada um. Tenho assim 3 talos bem grandes de alecrim e vou colocar o queijo por cima. A ideia aqui não é tanto grelhar o queijo, é mais o queijo absorver bem o sabor do alecrim à medida que vai sendo grelhado e vamos ter um sabor ligeiramente defumado no queijo. Como veem, o queijo começa a derreter rapidamente. Aqui. Só um fiozinho de azeite. O tomate também já o podemos retirar. Vamos ter um prato com bastante cor. Podem também substituir o queijo por peito de frango, por um peixe grelhado. Aqui o ênfase é mesmo nos legumes e obviamente também neste caso no queijo, porque a técnica que utilizamos para cozinhar o queijo com este truque ligeiramente defumado do alecrim. Fiozinho de azeite. As microervas já estão disponíveis em alguns supermercados. Nós temos a sorte de ter aqui uma cultura própria nossa, com um sabor super intenso. Portanto, temos várias variedades. Vou colocar aqui as folhas de mostarda e fica aqui um prato cheio de cor, cheio de sabor, simples e utilizando a técnica de hoje, o grelhar. Uma das principais vantagens de grelhar os alimentos é a rapidez com que se confecciona um bom prato. Nesta época de correrias, o tempo não é muito e é uma boa opção de comida rápida. A outra é a utilização de pouca ou nenhuma gordura. No entanto, caso não seja possível, deve-se untar a panela com o mínimo de gordura, como por exemplo o azeite, e depois adicionar os alimentos, sejam carnes, peixes ou legumes. Os legumes com maior teor de água, como a courgette e a berinjela, geralmente são aconselhados, pois ficam mais macios e saborosos. Os peixes também são vantajosos, pois demoram menos tempo do que as carnes a cozinhar. Idealmente, deveremos utilizar uma panela antiaderente de boa qualidade, não sendo necessário adicionar nenhuma gordura, ou então utilizar a boa e velha grelha. Quando falamos de peixe grelhado, já estamos muito habituados a todo o tipo de peixe grelhado, principalmente robalo, dourada, salmão, carapau, sardinha, atum, espadarte. É importante quando cortam ou quando vão a uma peixaria pedir para cortar atum ou espadarte que peçam postas altas, 2-3 cm de espessura, para não só controlarem a cozedura quando estão a grelhar, para não passar do ponto. Portanto, tanto o espadarte como o atum são peixes que, cozinhados demasiado, o salmão também, ficam secos. Portanto, literalmente vamos grelhar 30 segundos ou 1 minuto em cada lado. Vamos depois servir de imediato. Para acompanhar, vou fazer uma combinação de, podemos chamar quase 2 molhos. Um mais à base de fruta, portanto, neste molho vamos ter cebola, vamos ter lima, vamos ter azeite e vamos também juntar manga grelhada. No México e na cozinha da América do Sul e da América Central chamam salsa. Uma salsa não é nada mais que uma espécie de um vinagrete. Outro dos molhos também que eu gosto muito de utilizar em grelhados é o clássico pesto, o pesto italiano. Portanto, o pesto italiano podem comprar já feito, mas eu também quero-vos mostrar como podem fazer muito facilmente. Vou juntar um bocadinho de iogurte ao pesto para lhe dar um toque mais cremoso e também ajuda a não oxidar tanto, que normalmente é um molho muito sensível que rapidamente oxida. Portanto, vamos colocar as folhas de manjericão. Não dá para fazer em poucas quantidades, porque o manjericão, assim que o batemos, desaparece praticamente as folhas todas. O ideal também, se puderem, é colocar o copo misturador no frigorífico
para evitar a oxidação do pesto. Vou juntar o alho e os pinhões e vou juntar uma quantidade generosa de azeite. Agora vou juntar o queijo parmesão, que acaba por temperar o molho, só um pouco de sal, não muito, e vou juntar uma colher de sopa de iogurte grego. Já não faz parte da receita típica do pesto, só para lhe dar alguma cremosidade. Este molho de pesto tradicionalmente é mais espesso, eu fiz um bocado mais líquido, juntei um pouco mais de azeite, que eu quero colocá-lo à volta do prato. Vou acompanhar com manga. Convém escolher uma manga mais verde. Se escolher uma manga madura, ela vai se desfazer com muita facilidade. E vamos colocar as fatias de manga no grelhador. E vamos grelhar cerca de 2 minutos até ganharem uma corzinha. O grelhar a manga vai acentuar o açúcar da manga e como a manga está verde vai dar também uma textura mais mole que vai casar aqui com as texturas do resto do molho. Portanto, aqui para a nossa salsa tenho pimento vermelho, cebola roxa bem picadinha, tomate sem pele cortado em cubos. Vou colocar agora azeite, um pouco de sumo de lima, mais ou menos 6 colheres de sopa de azeite para 3 colheres de sopa de lima, metade da quantidade de sumo de lima relativamente ao azeite. Só provar aqui a primeira parte. Se quisessem dar um toque picante, podemos juntar um bocadinho de malagueta, um bocadinho de piripiri, um bocadinho de cominhos. Vou juntar só assim umas folhinhas de manjericão partidas. Não é preciso muito, porque já temos aqui também o pesto. Se quiserem substituir a manga por ananás, funciona também. É um prato leve, ótimo para a dieta. E visto que estamos quase a acabar aqui a manga, vamos escolher a zona mais quente do grelhador, onde vamos colocar o peixe. E muito importante, secar muito bem o peixe antes de ele ir para a grelha, em papel absorvente. E agora vamos colocá-lo na grelha bem quente. Vamos temperar com flor de sal no primeiro lado. A manga vamos retirá-la e vamos cortá-la em cubos. A cozedura do espadarte é um pouco ao critério e gosto de cada um. Eu gosto dele assim médio a mal passado. Vamos colocar um pouco da salsa no centro do prato, um pouco do pesto à volta e o nosso espadarte. E aqui fica uma receita simples, linda e deliciosa. E apesar da técnica de hoje estar mais associada a pratos salgados, não queria deixar de vos dar uma sugestão de sobremesa para acabarmos o nosso programa em grande. Então tenho aqui pêssegos já assim cortados em gomos. Vou só mostrar como é que abri o pêssego. Vamos à volta. Convém que o pêssego esteja ligeiramente maduro, não demasiado. Abrimos e depois cortamos assim em gomos. Convém sempre provar primeiro o pêssego, para sabermos mais ou menos a quantidade de açúcar que vamos utilizar. Agora, para lhe dar aqui um sabor a caramelo, vou juntar numa taça um pouco de açúcar mascavado escuro, baunilha e manteiga. Vamos trabalhar o açúcar e a manteiga com a baunilha
até ficarmos assim com uma pasta. Vamos recorrer à mesma técnica que recorremos hoje com as coxas. Neste caso aqui, para proteger também do calor, mas também para a manteiga derreter e cobrir aqui os nossos pêssegos. Vamos colocar a manteiga com a baunilha. Uma quantidade generosa. Vamos juntar tomilho de limão, para lhe dar aqui um perfume de ervas. Um pouco de raspa de lima, para lhe dar um toque cítrico. E por último, uma quantidade generosa de mirtilhos. Os mirtilhos vão só, além de tingirem os pêssegos, vão-lhe dar também um molho ao resultado final. Para dar aqui alguma acidez e para cortar um pouco de açúcar, vou juntar só um pouco de sumo de lima. E vamos fechar o nosso pêssego e vamos colocar na grelha cerca de 8 a 10 minutos. Passados 8 a 10 minutos, vamos ver aqui o resultado final. Esta receita é ótima. Para acabarmos em beleza o programa de hoje, um pouco de gelado de baunilha para derreter aqui por cima do nosso pêssego. Mais um bocadinho de molho. O que é que falta neste prato? Um pouco de textura. Vou juntar aqui umas bolachas de manteiga quebradas. Colocar aqui umas bolachinhas por cima. Vamos também mais para a frente no nosso programa sobre pastelaria falar de como podem fazer estas bolachas em casa. E acabamos o nosso programa de hoje em beleza. Todas as receitas de hoje estão disponíveis no www.manualdesinstruções.tv e continuem-nos a seguir a nossa página de Facebook e Instagram. Obrigado!